Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática ao seu dispor. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Essa videoaula foi feita para você que é aluno do segundo ano do ensino médio e quer aprender matemática de uma forma simples e de uma forma prática. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Dentro do tema trigonometria na circunferência, seno, cosseno e tangente de um arco, da página 23 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades 5, 6, 7, 8, semana 3, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 5. Trigonometria na circunferência, o bom é você fazer enxergando a circunferência. Então vamos aí desenhar uma circunferência que tem um giro completo com 360 graus, e para a gente achar o valor desse R, a gente precisa achar aqui o seno de 270, seno de 180, cosseno de 180, menos cosseno de 180, cosseno de 90, cosseno de 360, cosseno de 270. Então antes é preciso que você tenha muito claro a noção do que seja seno, cosseno e tangente. Eu gosto de jogar uma musiquinha para dar uma extrovertida na aula, não ficar cansativo, não ficar pesado, não é mesmo? Então ouça um pedacinho da música, de repente você vai até cantando aí nas horas de folga e memorizando as propriedades. Meu amigo, minha amiga, comigo é na base da alegria. Primeiro vamos no círculo procurar o seno, pois subindo e descendo ele vai acontecendo. Só do 1 até o menos 1. Vem estudar, vem aprender. É só cantar e as regras entender. E o cosseno eu faço correndo, pra frente e pra trás. Na esquerda é negativo e mais na direita, e a tangente como vai ficar? Vem que eu vou lhe mostrar. Basta você dividir o seno pelo cosseno e olhar os sinais. Menos por menos mais, e não tem segredo. Primeiro eu vou procurar aqui o seno de 270. 270 está onde? Olha, aqui é 0, 90. Por que 90? Porque a gente vai dividir esses 360 graus em 4 partes, cada quadrante mede 90, obviamente. 90, 180, 270, 360, uma volta completa. 180, 180, 360. E para facilitar a memorização do sentido, do significado de seno, a gente pode estar usando esse macetinho aqui, olha, seno, sieno, sieno. Você não acha isso em livros, mas é um macetinho bacana para você que quer se preparar para o vestibular, para o Enem, para concursos públicos, lembrar que seno é a relação de deslocamento no eixo Y, por isso que eu digo sieno. Essa relação nesse eixo Y aqui, que está verdinho aí de esperança agora, é chamada de seno. Se é mais para cima, mais para baixo, se é no meio, mas em relação ao eixo Y. Ok? 270 está localizado aqui. O seno desse ângulo é quanto? É um raio negativo. É como se fosse o aro da bicicleta. Cada segmento de reta desse é um raio. E se esse raio estiver virado para cima é 1. Como ele está virado para baixo é menos 1. Então vamos lá substituir seno de 270 por menos 1. E seno de 180. Olha aqui o nosso 180. Agora é seno de 180. Seno, sieno, é a variação em relação ao eixo Y. Se é mais em cima, se é mais embaixo, se é no meio. Se você olhar desse ponto para o eixo Y, você está nessa direção, que não subiu, não desceu, então é 0.
Variação no eixo Y, nesse momento aqui, zero, nem positiva nem negativa, nem para cima nem para baixo, né? Cosseno de 180, aqui está o 180. Cosseno, vamos relacionar cosseno com cosseno. Vamos escrever cosseno com x uma vez aqui para a gente guardar esse macetinho. Cosseno é a variação do ângulo em relação ao eixo x, ao eixo das abscissas, né? Então, em relação a esse eixo verdinho aqui de esperança, o nosso 180 está onde está localizado um raio à esquerda. E a esquerda é negativo, a direita é positiva, a esquerda é negativo. Então, um raio negativo. Porém, meu amigo, minha amiga, tome cuidado. Já tem lá um menos. Agora eu tenho que colocar outro. É ideal que eu coloque um parêntese para não esquecer. E isso aí está sobre cosseno de 90, cosseno, variação no eixo x. Onde está o 90? Está aqui. Se você olha para o eixo x, está para a direita, para a esquerda ou não houve deslocamento? Não houve deslocamento, deslocamento zero, né? E cosseno de 360, olha o 360, cosseno, cosseno, variação em relação ao eixo x. Se ele está aqui, ele variou um raio para a direita, e para a direita é positivo, então mais um. Menos cosseno de 270, que está aqui embaixo, cosseno, variação em relação ao eixo x. Esse 270 variou para a direita ou para a esquerda? Não, ele está na direção do centro, que é zero, então menos zero. Agora é só fazer a continha aí. Nós temos menos 1. Agora, menos por menos dá mais, porque zero não influi nem contribui, não é mesmo? Sobra 1 no denominador. Menos 1 mais 1, 0. 0 sobre 1, 0. 0 dividido por 1, 0. Então, a solução aqui é R igual a 0. Agora vamos à correção da atividade número 6, que diz o seguinte: determine o sinal de P, que é definido pelo seguinte produto. P é igual a seno de 47 graus vezes cosseno de 165 graus vezes seno de 193 graus vezes tangente de 284 graus. Meu amigo, minha amiga, se você sabe o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente, fica fácil. Não se preocupe com esses detalhes. Ah, professor, mas eu não sei quanto que é seno de 47, eu tenho que olhar na tabela? Ah, mas eu não sei quanto que é cosseno de 165, eu tenho que olhar na tabela? Não. Você tem que entender o seguinte: seno é a variação no eixo Y, para cima e para baixo, igual a música dizia. Então, seno é o sobe e desce, cosseno é o direita e esquerda, cossando, né? Então, vamos primeiro fazer o estudo dos sinais aqui desses quadrantes, porque aqui só pede o quê? Só pede sinal. Então, aqui é positivo para a direita, positivo para cima, para ambos os quadrantes, para o primeiro, para o segundo. Aqui é negativo para ambos os quadrantes, para o segundo, para o terceiro. Aqui também é negativo para ambos os quadrantes e aqui é positivo. É muito simples. Está à direita, positivo. À esquerda, negativo. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Correto? Ah, professor, mas onde está o 47? Em algum lugar do primeiro quadrante. Se eu dividir esse quadrante ao meio, cada parte dessa é 45, então 47 está um pouquinho para cima, né? Como se refere ao seno, nós vamos olhar para o eixo Y, né? Sieno, vamos olhar para o Y, e esse ponto está em qual altura do eixo Y? Não sei, mas eu sei que é positivo, então vou aqui colocar um sinalzinho de mais. É demais. E cosseno de 165. Onde está o 165? Ora, se 180 está aqui, 165 está um pouquinho antes, né? Uns 15 antes do 180. Não importa se é mais para cima, mais para baixo, importa que seja no segundo quadrante, porque o segundo quadrante todo tem o mesmo sinal. Então, nós estamos falando de cosseno, em relação ao eixo X. Esse ângulo varia em relação ao eixo X e é negativo ou positivo? Vamos ligar lá no eixo X? Então, veja que ele está numa zona negativa. Então, multiplicamos aqui por um sinal de menos, beleza? Agora nós vamos procurar o seno de 193, que está onde? Ora, se o 180 está aqui, 193 está uns 13 graus.
para baixo aqui, né? No sentido anti-horário, ao contrário do que rodam os ponteiros do relógio. Então, em relação ao seno, sieno, eixo Y, então vamos ter que olhar para o eixo Y. Isso é uma zona negativa ou positiva? Ora, daqui para baixo tudo é negativo, então sinalzinho de menos aqui. Por último, nós temos aí tangente de 284. E o que é tangente? E a tangente como vai ficar? Vem que eu vou lhe mostrar. Basta você dividir o seno pelo cosseno e olhar os sinais. Menos por menos mais. E não tem segredo, não. Então, tangente é a divisão do seno pelo cosseno, sieno pelo cosseno. Sieno, o seno de 284, 270 está aqui, 284, uns 14 graus para frente. Mas, como eu disse, não importa se é aqui, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. O que importa é que é no quarto quadrante, beleza? Porque o quarto quadrante todo tem o mesmo sinal para o seno, para o cosseno. O seno desse ângulo, se eu ligar esse ângulo no eixo Y, ele chega numa zona negativa. Olha o sinalzinho de menos. Vou fazer aqui separado, depois eu levo para lá. Se eu ligar esse ângulo no eixo X para achar o cosseno, eu chego numa zona positiva. E quando eu divido menos por mais, eu acho menos. Sinais diferentes, resultado menos. Sinais iguais, resultado mais, né? Sinais diferentes, resultado menos. Sinais iguais, resultado mais. Agora eu pego isso aqui, que é o sinal da tangente de 284, e trago para cá. Então vamos lá, multiplicar sinais. Mais por menos, menos. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Terminou em menos. Solução, o sinal de P é negativo, olha, sinalzinho de menos, beleza? Agora vamos à correção da atividade número 7. A atividade número 7 diz o seguinte: associe as duas colunas relacionando o sinal do cosseno aos seus respectivos quadrantes. Então, como fala em quadrantes, é preciso a gente se ater ao círculo trigonométrico, sabendo o seguinte: esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. E eu vou agora fazer o estudo dos sinais. Nesse quadrante, o X é positivo. Por quê? Porque está à direita do zero. O Y é positivo. Por quê? Está acima de zero. Quando você está num tempo quente, a temperatura está acima de zero. Quando gela, quando é temperatura negativa, fica abaixo de zero. Também em relação ao eixo X é negativo. Por quê? Porque está à esquerda de zero, né? Em relação ao eixo Y, aqui é negativo, está abaixo de zero a temperatura aqui. Então, nós já temos o estudo dos sinais, agora a gente pode fazer a comparação. Diz que cosseno de x é menor que zero. Se é menor que zero, é o quê? É negativo. Então, cosseno é a variação no eixo x, que está aqui, ó. O eixo x é negativo. E aí, quando nós temos que analisar em relação ao eixo X do cosseno, a gente vê que aqui está numa zona negativa, tanto para o segundo quadrante, quanto para o terceiro quadrante. Como está dizendo que é para colocar o número 1, quando o cosseno for menor que zero, for negativo, a gente vai colocar o número 1 no segundo quadrante e no terceiro quadrante, beleza? Agora, vamos fazer a análise do número 2, cosseno maior que zero. Se desse lado esquerdo o cosseno é menor que zero, obviamente do lado direito o cosseno é maior que zero, né? Se do lado esquerdo estão os negativos, do lado direito estão os positivos. Então, quais quadrantes aí tem cossenos positivos? O primeiro, por isso eu vou colocar lá nele o número 2, porque diz que onde o cosseno for maior que zero é ser positivo, né? Então, no quadrante 1, ou seja, no primeiro quadrante e no quarto quadrante. A sequência correta dessa associação é qual? 2, 1, 1, 2, que está na alternativa B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. E aí o Zé Joinha vai trazer o cumprimento dele para você, ok? Beleza? Vamos agora à correção da atividade número 8, que é a última dessa videoaula e a última dessa semana também. A atividade número 8 diz o seguinte:
Considere as seguintes afirmativas classificando-as em verdadeiras ou falsas. E antes da gente fazer essa localização, a gente vai voltar com o estudo dos sinais. Então, em relação ao eixo X, o lado direito é positivo. Em relação ao eixo Y, para cima é positivo. E para ambos os quadrantes, o Y aqui é positivo. Sendo do lado de cima, do zero, qualquer lugar é positivo. Como o eixo X também sendo à esquerda do zero, em ambos os quadrantes aí o sinal é negativo. O eixo Y também, do lado de baixo do zero, abaixo de zero, temperatura gelada, aí a gente diz que a temperatura está negativa. Sempre que estiver abaixo de zero está negativo, para ambos os quadrantes, ok? Então 5 graus. Onde está 5 graus? Lá pertinho do início do zero, né? Então vamos localizar mais ou menos por aqui. Pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não tem problema. O importante é saber o seguinte, você está tratando de cosseno. Cosseno tem a ver com o eixo X, por isso que eu disse para você que o macete do cosseno é interessante, né? Para lembrar que é o deslocamento em relação ao eixo X. É positivo, né? Está até em vermelho aí, debaixo do sinalzinho de mais. E onde está localizado o ângulo de 74 graus? Se eu dividir isso aqui em 3 partes, aqui vai dar uns 30, aqui uns 60, 74 está mais ou menos por aqui, olha. Mais ou menos, não tem que ser exatamente. Agora veja que aqui eu estou indicando o cosseno desse ângulo aqui no eixo. E está dizendo que o cosseno de 5 graus é menor que o cosseno de 74 graus. Será? Veja que o cosseno de 5 graus está dando quase um raio completo, enquanto o cosseno de 74 está dando menos de meio grau. Então, essa é uma afirmação totalmente falsa, né? Agora, vamos à análise da letra B, que diz que o cosseno de 98 graus é menor que o cosseno de 163 graus. 98 graus está um pouquinho à frente do 90. Se o 90 está aqui, 98 está um pouquinho para frente. E o ângulo de 163 graus, onde está localizado? Se você pensar em termos de 180, ele está um pouquinho antes do 180. Não importa muito exatamente onde esteja. Então, nós estamos falando de cosseno. Nós vamos pensar em termos de deslocamento no eixo X. E diz aqui que o cosseno de 98 é menor do que o cosseno de 163. Será? Se a gente analisar no lado negativo, quanto mais à direita estiver localizado o ângulo, maior ele é. Então, o cosseno maior aqui é o do 98, que está mais à direita. Então, essa afirmação também é falsa. Vamos agora localizar aí no círculo trigonométrico o ângulo de 196 graus, que está um pouco depois do 180. E como está falando de seno, eu vou ver o deslocamento desse ângulo em relação ao eixo Y, seno. Ele vai chegar aqui mais ou menos nesse rumo, né? Mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. O ângulo de 204 graus está um pouquinho à frente do 196, ainda no terceiro quadrante. E ele vai chegar aqui no eixo Y, mais ou menos nessa região. Agora, diz que o seno de 196 é menor do que o ângulo de 204. Também tem que ter cuidado nessa zona negativa. Nos negativos é o contrário. Quando a gente olha aqui 196, não pode se iludir que ele é menor do que 204. Por quê? Porque a gente está falando de seno. E com relação ao seno, ele está acima do 204. Se ele está acima, ele é maior. Quanto mais acima, maior o valor em relação ao eixo Y. Tanto é que se você estiver acima de zero, positivo. Se estiver abaixo de zero, negativo. Então, mais uma afirmação falsa. E por último aqui o seno de 285. Seno em relação ao eixo Y ainda, 285 está um pouco depois do 270, que é aqui, e nós estamos falando de seno, vamos pensar em termos de deslocamento no eixo Y. O 349 está quase fechando o círculo lá em 360.
está no quarto quadrante. E ainda a gente vai pensar em termos de eixo Y, deslocamento no eixo Y. Agora diz o seguinte, que o seno de 285 é menor do que o seno de 349. Isso é verdade? Totalmente. Por quê? Porque ele está abaixo. Se ele está abaixo, ele é menor. Então essa é a afirmação verdadeira. Logo, a sequência correta é o quê? FFFV, que está aqui na alternativa da letra D. D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você, que nos abençoe a todos. Beleza? Então, muito obrigado a você, aluno ou aluna, que assistiu essa videoaula, que me acompanha aí no canal Matemática Simples e Prática. E se você gostou dessa videoaula, compartilhe aí nos seus grupos de estudos da sua escola, compartilha com seus colegas. Quanto mais a gente compartilhar o conhecimento, mais alunos terão acesso e aprenderão matemática. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, Curte o canal do vovô e dá um like. aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.